Em uma área de carregamento de aço, bobinas estavam sendo movidas e posicionadas. De repente, uma das bobinas começou a rolar para fora do lugar. Um trabalhador próximo tentou instintivamente pará-la com as mãos e o peso do corpo, mas o tamanho e a força da bobina eram grandes demais para serem contidos. Este incidente mostra por que os trabalhadores nunca devem tentar parar bobinas rolando manualmente. A abordagem segura é usar calços, restrições para bobinas ou equipamentos mecânicos de manuseio para mantê-las estáveis. Em uma área de marcenaria, um trabalhador estava cortando uma chapa de madeira usando uma serra de bancada. Após concluir o corte, um pedaço restante permaneceu sobre a mesa da serra. Quando o trabalhador se inclinou para pegar o retalho, ele entrou em contato com a lâmina ainda girando. O pedaço foi lançado para trás com força, atingindo o trabalhador. O que parecia ser uma simples limpeza se transformou em uma situação perigosa. Este incidente destaca a importância de esperar até que as lâminas parem completamente antes de manusear qualquer material próximo a elas. Os trabalhadores devem usar empurradores ou ferramentas especializadas para mover os retalhos, em vez de alcançá-los com as mãos. Dispositivos de proteção, treinamento adequado e manter uma distância segura das lâminas de corte são fundamentais em áreas de marcenaria. Paciência e o uso das ferramentas corretas evitam contragolpes repentinos e protegem os trabalhadores de impactos inesperados. Dentro da fábrica, um trabalhador estava operando uma prensa. Ele colocou o material dentro e ligou a máquina. Depois, tentou rapidamente carregar mais itens, enquanto as garras se posicionavam. Nesse momento, sua mão chegou perto demais e foi presa enquanto a prensa continuava seu ciclo. Esse incidente destaca por que os dispositivos de proteção das máquinas e os procedimentos operacionais adequados são essenciais. Os trabalhadores nunca devem colocar a mão dentro de uma máquina enquanto ela estiver em funcionamento, e as prensas devem ser equipadas com travas de segurança ou controles de 2 botões para evitar acidentes. Reservar um tempo para seguir os procedimentos de segurança, em vez de agir com pressa, garante produtividade sem colocar os trabalhadores em risco. Em um canteiro de obras, um guindaste estava descarregando um pacote de chapas de aço. Quando a carga se aproximava do chão, os cabos de sustentação cederam repentinamente. Uma das chapas de aço, ainda sob tensão, ricocheteou inesperadamente e atingiu um trabalhador próximo. O que parecia ser uma tarefa rotineira de descarregamento rapidamente se tornou perigoso. Esse incidente mostra por que os equipamentos de içamento e amarração devem ser inspecionados regularmente quanto a desgaste e danos. Os trabalhadores devem sempre manter uma distância segura de cargas suspensas, pois liberações repentinas podem causar movimentos imprevisíveis. O uso de restrições adequadas e a garantia de que apenas funcionários treinados em amarração estejam por perto podem fazer toda a diferença. Segurança significa se preparar para o inesperado antes que ele aconteça. Quando a cancela estava fechada e um trem se aproximava, um homem de repente se deitou nos trilhos. O guarda da cancela próximo reagiu rapidamente, puxando-o para longe a tempo. Momentos depois, o trem passou. Esse incidente nos lembra por que as passagens de nível nunca devem ser subestimadas. Sempre fique atrás das cancelas, mantenha-se alerta e respeite os sinais. Funcionários treinados e barreiras de segurança estão lá para proteger vidas, mas a primeira responsabilidade é seguir as regras e manter-se longe dos trilhos. Dentro da fábrica, um trabalhador operava uma máquina de moldagem. Ao iniciar o segundo ciclo, outro trabalhador se aproximou da máquina para uma inspeção. Sem perceber que a máquina havia sido reativada, o trabalhador entrou na área de operação. O ciclo da prensa continuou, criando uma situação extremamente perigosa. Esse incidente ressalta por que procedimentos rigorosos de bloqueio e etiquetagem são vitais. As máquinas devem sempre ser totalmente desligadas e bloqueadas antes de qualquer inspeção ou manutenção. A comunicação clara entre operadores e inspetores é igualmente importante. Sistemas de segurança, como travas, luzes de advertência e barreiras de proteção, também podem impedir que trabalhadores entrem em uma máquina em funcionamento. Em ambientes fabris, coordenação e controle são as chaves para a proteção. Um caminhão transportando um rolo de aço estava em movimento quando a carga se deslocou inesperadamente.
O pesado rolo se soltou e rolou para frente, atingindo a cabine do caminhão. Este incidente destaca a importância de fixar materiais pesados com correntes, blocos ou dispositivos de travamento antes do transporte. Verificações regulares durante o carregamento e o transporte podem evitar o deslocamento das cargas, protegendo tanto os operadores quanto os equipamentos. Cada pequena precaução desempenha um grande papel na segurança do trabalho. Dentro de uma instalação, um caminhão começou a se mover sozinho para frente. Um trabalhador tentou pará-lo, colocando-se entre o veículo e a parede de uma piscina próxima para alcançar o assento do motorista. Mas, à medida que o caminhão continuava a se mover, o trabalhador foi empurrado em direção à barreira. A parede cedeu, fazendo com que tanto o trabalhador quanto o caminhão acabassem na piscina. Felizmente, ele conseguiu escapar sem maiores danos. Este incidente destaca a importância fundamental de usar freios de estacionamento, calços de roda e procedimentos adequados de fixação sempre que um veículo estiver estacionado. Ninguém deve tentar parar um caminhão em movimento com o próprio corpo. Apenas operadores treinados, utilizando os controles corretos, devem intervir. Alguns segundos de preparação podem evitar danos materiais e, mais importante ainda, proteger vidas. Dentro de uma fábrica, um trabalhador operava cuidadosamente um guindaste de ponte com um controle remoto. O guindaste estava levantando um rolo de aço pesado, movendo-o pela área de trabalho para ser empilhado com outros já colocados no chão. A princípio, tudo parecia tranquilo. A carga estava estável, o posicionamento era preciso. Mas, ao abaixar o rolo de aço no lugar, o cabo de aço que sustentava o guindaste cedeu inesperadamente. Os rolos maciços caíram de repente, aterrissando a poucos centímetros de onde o operador estava. Por sorte, ele conseguiu recuar a tempo e evitar ferimentos. Esse incidente é um lembrete poderoso da importância da inspeção e manutenção regulares dos equipamentos de elevação. Cabos de aço, ganchos e mecanismos de içamento devem sempre ser verificados quanto ao desgaste e fadiga antes do uso. Igualmente importante, os trabalhadores nunca devem permanecer próximos à zona de queda quando uma carga pesada está sendo movimentada. Manter-se atento, respeitar as distâncias seguras e realizar verificações rotineiras nos equipamentos são passos fundamentais para garantir que as tarefas de içamento pesado permaneçam seguras do início ao fim. Caixas de baterias estavam empilhadas para armazenamento. Um trabalhador entrou para realizar uma inspeção e depois deixou a área. Pouco tempo depois, fumaça começou a sair de uma das caixas. A fumaça aumentou rapidamente e logo a caixa pegou fogo, espalhando-se para as baterias próximas. O que começou como um pequeno sinal de alerta se transformou em uma situação perigosa para todo o depósito. Esse incidente destaca por que o armazenamento e o monitoramento adequados de baterias são essenciais. As baterias devem sempre ser armazenadas em locais bem ventilados e resistentes ao fogo, e os trabalhadores precisam ser treinados para reconhecer os primeiros sinais de superaquecimento. Ter equipamentos de combate a incêndio por perto e procedimentos de emergência claros pode evitar que um pequeno problema se torne um grande risco no local de trabalho. As baterias devem ser inspecionadas regularmente para verificar se há inchaço, vazamentos ou danos. Evite empilhá-las em excesso ou misturar diferentes tipos em um mesmo local. Mantenha recipientes resistentes ao fogo por perto para isolar baterias defeituosas e treine os trabalhadores para responder rapidamente caso apareça fumaça ou odores incomuns. Treinamentos regulares e o uso dos extintores corretos podem fazer toda a diferença para manter pessoas e instalações seguras.